Uma coisa que a gente precisa entender é que figuras geométricas e esses planos de geometria, de números, né, é fantástico, eu adoro matemática, sempre gostei. Aqueles que já viram ali minha história sabem que eu tenho um histórico de matemática lá desde a infância, né, de alguns pacotes de informações que eu recebi lá e um potencial que eu tinha desde criança, né, com relação a números. Agora, o que a gente tem que entender também é o seguinte, ó, que as figuras geométricas, elas, ou esses números, né, a geometria, né, até o Pitágoras já dizia, né, Deus geometriza, né, e tem depois aquela ideia até do arquiteto do universo, né, eu chamo ali o Gadu, né, o grande arquiteto do universo. O que significa aquilo ali, né? Significa essa coisa toda de que o nosso mundo material, manifestado, sim, está todo cheio de definições que se reproduzem tanto nas coisas, na natureza, como no próprio ser humano, ou no infinito aí, mas ainda esse infinito é terceira dimensão. Então, são padrões que se repetem no micro e no macrocosmo, como se diz. E depois a gente vai entrar mais a fundo nisso aqui, mas uma pessoa perguntou assim que tinha em algumas meditações via algumas figuras, né? O que elas representariam? Então, a gente teria que analisar essas figuras pelas suas formas em si, né? Por exemplo, se é um triângulo, se é o triângulo de para cima, se é para baixo, se são quadrados, se são círculos, se são esferas. Cada uma dessas representações dizem algo, né? Dentro da cultura mais antiga, chamada oculta, né, que elas colocavam assim muitos segredos, né, coisas fechadas ali, que na verdade só dizem isso que eu estou dizendo para vocês aqui. O maior segredo do universo seria dizer que Deus geometriza, tudo no universo tem padrões, porque é 3D. Agora, o maior segredo do maior segredo seria dizer que, a gente já ultrapassou isso aqui e a gente está indo para uma outra dimensão. Então, cubos que giram, né? Então, isso o que é? A gente também tem uma formação assim, ó, de quatro corpos, né? Físico, etérico, emocional e mental. Então, isso aí ainda está relacionado à personalidade e ao nível de desenvolvimento que a gente está fazendo. Então, quando isso aí acontece, a gente se concentra naquilo que vem, todo o fluxo é importante. Até tem um trabalho do próprio Trigueirinho, né, que ele vai um pouco adiante disso, né, que é o Bases do Mundo Ardente. É um livro bem interessante, no qual ali ele fala de várias figuras, de algumas concentrações para despertar o consciente direito ali. Não é o nosso trabalho ideal, mas quem quiser consultar, pode. No livro aqui, Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, lá na parte 6, né, 6.2. Então, aqui eu falo que os padrões geométricos estão na base das estruturas tridimensionais e de todas as manifestações deste nível, tá? E por que a gente usa ainda algumas figuras dentro do Moentian, se elas estão dentro desse padrão geométrico que é a manifestação do planeta em si, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai fazer, na verdade, um movimento contrário. A gente usa, né, tem lá no nível 3, vocês já devem ter visto isso. Deixa eu pegar aqui o manual de novo. Tem isso aqui, né? As figuras geométricas que nós utilizamos em determinadas técnicas do Moitian. Uma dessas figuras ainda é o símbolo da transmutação. E depois tem essas outras aqui, que cada uma delas tem uma qualidade e uma função específica. Tem várias e várias funções, dentre elas a gente vai ver aqui que tem função de despertar e aumentar a conexão com esferas superiores, realizando curas sutis, né? Além de ter uma atuação aqui, ó, sobre a constituição genética, aproximando a implantação do novo código genético, tá? E essas figuras completariam um quadro de 21 raios, que são os raios mais sutis, que aí seria o 12, o fluxo divino, e as demais figuras do raio 13º ao 21º, tá? Então, isso é uma coisa que tem dentro do Moentian, que vai muito além daquilo que a gente simplesmente fala por aqui,
Então, aqui vai dando um subsídio para a gente entender outras e outras coisas. Tá? Então, a explicação disso, né, quando a pessoa está fazendo uma meditação e vem ali algumas figuras geométricas, presta atenção no formato, né? Formato esférico, formato cilíndrico, aliás, formato esférico representa um nível de consciência que está acima do nível da personalidade e da alma. Um formato cubo vai representar sempre níveis da personalidade que estão sendo trabalhados, né? Então, triângulos representam o quê? Depende. Se ele está com a ponta para cima, significa que eu estou indo em direção ao superior, ou em algumas fases eu estou simplesmente reforçando qualidades que eu preciso para me manifestar melhor nesse mundo. E se for inverso, eu estou trazendo determinadas configurações para o nosso mundo, tá? Aliás, para o mundo físico, né? Ou seja, estou em abertura ao superior, né? Então, isso a gente pode analisar muito, assim. Se quiserem dar uma olhada nessa obra que eu falei aí, podem também. Olha só, eu vou deixar vários links aqui, porque tem algumas coisas em relação a essa questão de geometrias, né? Por exemplo, quando a gente fala assim aqui, algumas teorias conspiratórias aí, né, falam que as pirâmides e todos os outros estão alinhados em determinadas linhas do planeta, né? Isso é uma certa verdade, tem aqueles ângulos, né, 22,5, 30 graus ali, onde estão os trópicos, né? Então é bom a gente entender isso também, tá? E isso eu já falo isso, né, na questão ali, né, do porquê desse alinhamento de pirâmides, que é isso que lá em um tempo bem remoto deu origem, né, a essa rede, que existem duas redes, né, duas redes energéticas, né, a rede energética planetária, que é essa rede que fez o bloqueio da nossa percepção com outra dimensão, e a rede energética planetária, que é essa formada pelos centros energéticos planetários, que aí a gente diz, né, da hierarquia boa, né, da hierarquia boa, né, do que nos faz crescer, porque é aquela luz que ainda reside nos planos sutis e espirituais do planeta. A gente vai falar um pouquinho dessas coisas aqui agora que eu quero mostrar. Eu sei que a maioria é curioso e aí não sabe onde pesquisar algumas coisas, então, para quem quer olhar essas coisas, eu vou mostrar vários links aqui de vários sites que chamam a sequência de Fibonacci, né? Que é o número áureo, né? A proporção áurea, que é muito falado, assim, que as pirâmides, né, tem essa construção, né? Tem essa sequência numérica lá. Então, eu vou deixar tudo isso aqui para que vocês vão olhando. Então, tem essa questão aqui do Fibonacci mesmo, né, que é o número áureo, que isso aí está em várias formas da natureza, né? Inclusive aqui nesse outro site aqui, mostra até... Deixa eu aumentar aqui de novo. Mostra que essa forma, que hoje, inclusive, a maioria dos fotógrafos volta a essa configuração, né? Não apenas aquela do 3x3, da regra do 3 da fotografia, mas essa proporção áurea, que é uma proporção da natureza, né? Onde o olho foca mais, e tem aquela concha, né? Mostram ali uma concha, se não me engano é Nautilus o nome, que tem essa forma também. De onde vem isso, né? De onde vem essas coisas, né? A pinha, o girassol, o elefante, né? Tudo isso tem os mesmos padrões geométricos, esse mesmo número aparece, essa mesma configuração, né? Essa mesma geometria, vou dizer assim, né? As grandes pirâmides também sempre se reduzem a um bloco, ao tamanho, ao ângulo, com isso, né? Até a disposição delas leva a um número assim, vários, nas proporções do corpo também, as mãos, né? Então tem muitas coisas que estão relacionadas a isso aí. Do que tudo isso aqui, né? Quando fala, né? Vem lá, fala Pitágoras, fala Hermes Trismegisto. Aqui entrei numa página aqui da teosofia, né, estudo teosófico aqui, tem muito, mas está bem escrita e responde aqui ao nosso propósito para isso aqui, tá?
Então aqui diz, Deus geometriza, diz Platão, a energia misteriosa irradiada do ponto zero. Aí faz uma relação com algumas figuras, mundo espiritual, mundo material. Eu espero que vocês estejam vendo aí já, né? Que diz assim, ó, Deus geometriza, Deus, dizia Platão, as leis da natureza são os pensamentos de Deus. Então, isso é óbvio, né? É óbvio. Aí até pergunta, acredita em Deus? Mas é óbvio, Deus está aí na natureza, né? Só que Deus é esse, né? O Deus da Terra, né? O Deus da 3D, em contraponto com aquele Deus do infinito que a gente fala, né? Então, lembrando também, né, que dentro da história, eu quero mostrar isso aqui também porque tem muita relação com o que todo mundo fala, falam muito, assim, de leis herméticas, né? E é esse ponto que eu quero entrar agora. Tinham as escolas pitagóricas, né, que preservavam um estudo que vinha lá de Hermes, de Tote, né, no entanto, não entendem que Tote, né, como deus egípcio, e Hermes é o mesmo Tote, só que na Grécia, né, muda o nome, né, então isso aí tudo, o que ele representa? Ele representa justamente essa criação humana, então, com isso aqui, eu coloco a ênfase, né, naquilo que eu sempre falo sobre a diferença que existe entre o mundo material, o mundo da 3D, e os mundos superiores a isso, né, o mundo que está além, né, que talvez em algum momento fosse isso que o próprio o Platão ali dizia ainda, como o mundo das ideias em contraponto ao mundo da realidade, ao mundo esse concreto, né. Então isso é uma coisa interessante da gente entender. Então aqui falam muito sobre essa questão das leis herméticas e aqui tem um ponto, alguns pontos assim que concordam exatamente com isso que a gente tem falado. Por exemplo, o que está em cima é igual ao que, aliás, o que está embaixo é igual ao que está em cima e o que está em cima é semelhante ao que está embaixo para realizar os prodígios de uma coisa. Muito bem. Assim como todas as coisas foram produzidas pela mediação de um ser, de igual maneira todas as coisas foram produzidas a partir deste por adaptação. Ou essa aqui, é a causa de toda a perfeição por toda a terra. Seu poder é perfeito se ela se transforma em terra. Subi com a maior sagacidade da terra ao céu e então descei novamente à terra e reuni o poder das coisas inferiores e superiores. Possuireis assim a luz de todo o mundo e toda a obscuridade afastar-se-á de vós. O que isso aqui quer dizer? Que se tu compreende as leis de Deus, né, ou seja, as leis da terra, tu consegue dominá-la e de alguma maneira manipulá-las. Isso aqui sempre foi a ideia. A partir disso aqui, né, que é como o mundo se forma, como o mundo se constitui, quais são os segredos da constituição do mundo, que começaram a surgir o quê? Surgiram as escolas herméticas, ou seja, as escolas fechadas, as escolas esotéricas. Qual é o conceito de esotérico, então, né? É um conhecimento fechado, um conhecimento que se tornou mistério, por quê? Lembrem que na época, por exemplo, na época de Pitágoras, na época que eles começaram a difundir um conhecimento, o que aconteceria se alguém fosse contra o conhecimento da época? Qual era o conhecimento usual da época, o senso comum da época? Era a mitologia, aquela que não podia falar nada além do que era possível aos seres menos capacitados, digamos assim, né, ou autorizados. Então, muitos conhecimentos que eram sobre leis, né, da natureza, sobre como as coisas eram formadas, e essa discussão vem dos primeiros filósofos, né, antes deles se chamarem até filósofos, né, isso da filosofia ocidental, obviamente. Então, assim, aqui, por exemplo, tem um outro site, né, Espaço Astrológico, aqui tem até um olho de Horus aqui, né, olho não, as asas de Horus aqui, né, e aqui diz assim, de Tote a Hermes Trismegisto, o Egito Antigo e o Hermetismo Árabe. Então aqui tem uma outra página que fala muito sobre toda essa tradição, vou deixar para vocês pesquisarem, lerem se quiserem, né? A ideia era só trazer para vocês um conhecimento de que tudo isso está aí disponível, mas que as pessoas ficam muito grudadas numa coisa do passado, do que já foi, e não no que é o presente. Então, esse conhecimento de que vale? Vale para quem estuda, por exemplo, né? Estuda Cabala, estuda como o mundo pode ser dominado e como eu posso usar isso no propósito de obter determinadas
eu vou dizer assim, de obter determinadas dominações em relação a isso, né? A partir disso surgiram, né, como que tem a interpretação dos textos herméticos, né, que fala muito quem foi Hermes, né, a parte do hermetismo e em relação ao que ele foi a deidade, né, combina aspectos do deus egípcio Tote, né, que na verdade é o mesmo. E aí surgem também as tábuas de esmeralda, e é isso que eu quero falar um pouquinho, né? Dentro desse livro aqui, o Caibalion, tem essas definições que era aquilo que eu estava tentando ler na outra lá, mas que estava meio confuso, né? Então são várias leis herméticas, por exemplo, essa aqui, lei do mentalismo. O todo é mente, o universal é mental. Lei da correspondência, o que está em cima como o que está embaixo. Lei da vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Onde isso? No mundo material, na 3D. Nos mundos espirituais superiores não tem isso. Então não confundam quando as pessoas vêm dizendo assim que vamos fazer uma meditação super espiritual, não sei o que, vamos imaginar o corpo vibrando, não sei o que. Não, isso aí não está indo para lugar nenhum, a não ser daqui mesmo. Está tentando dominar os átomos, a matéria, mas não tem nada de espiritual. No espiritual, de fato, não tem vibração, né? Não tem polaridade. Por exemplo, que é a lei da polaridade, tudo é duplo, tem dois polos, tudo tem seu oposto. Onde? No mundo material, no mundo 3D, tá? Então, os extremos, os polos são daqui, né? O gênero, né? Tudo, o gênero está em tudo tem seus princípios masculino e feminino. Quando a gente começa a entender que isso aqui do gênero também é uma coisa que a gente precisa desenvolver o aspecto, né, se a gente está manifestado num corpo físico masculino, a gente precisa desenvolver o aspecto oposto, no sentido de desembrutecer e entender o outro lado, e vice-versa, né, se está também desenvolver, porque o aspecto feminino puro, ele é mais, eu diria assim, soft, leve, né, e ao mesmo tempo precisa ter um primeiro raio ali que venha, que impulsione, que gere uma força movedora, um governante, um aspecto mais profundo, né? Então, tudo isso a gente precisa entender também que quando se estuda isso aqui, dessas leis herméticas, esse tipo de coisa, se fica preso aonde? Fica preso no desenvolvimento da 3D, né? Então, essas coisas todas, é por isso que às vezes eu falo assim, para que querem ver isso aí? Querem ver isso aí quando não entendem isso, ainda que isso, sim, pode ser uma cultura boa, porém, essa cultura, ela só está e só é relativa mesmo ao... Cadê? Perdi aqui. Ela só é relativa mesmo ao mundo material, ao mundo 3D. Né? Então, tudo isso aí deu origem a todos esses conhecimentos, ao ocultismo da Idade Média, início da Idade Moderna, né? Que depois foi elevado ali a condição de magia, né? A magia que trouxe junto esses conceitos do hermetismo, que trouxe junto esses conceitos do ocultismo, né? De coisas ocultas, mas no sentido também de manipulação dessas forças, tá? De manipulação dessas forças com o propósito até de invocar forças do mundo astral, na verdade, não espiritual, para que elas entrassem e ao mesmo tempo fizessem um intermediário entre esses dois planos, né? E por fim aqui eu estou colocando essa questão aqui da flor da vida, que seria também um conhecimento que teve lá o principal divulgador disso aqui foi o Drunvalo Melquisedeque, né? Tem até uns livros dele muito interessantes, assim, que fala de toda essa questão das geometrias em relação à Vesica Piscis, isso aqui, né? A flor da vida. Mas onde isso aqui também leva, né? Todas essas questões de formas e de geometrias, assim, elas levam sempre ao mesmo lugar, ou seja, ao domínio desse mundo dentro da 3D, dentro da materialidade. Agora, inclusive ele diz assim, né, que algumas dessas meditações aqui levariam à construção do corpo de luz, né, que aí entra a questão do tetraedro, né, aqueles dois, o cubo de Metatron também, né, que ele fala aqui, né, que seriam aqueles os tetraedros, né, um de cabeça para cima, outro de cabeça para baixo. Então, agora, onde isso aqui vai levar de fato? Vai levar a essa mesma questão do domínio da questão da 3D, depois da mistura com Cabala, depois da mistura com o ocultismo, com a magia,
e vai sempre levando aqui a uma evolução, sim, mas a evolução dentro dessa questão que a gente sempre está falando aqui. Inclusive, dentro disso aqui, a gente tem também no Moenchan, a gente tem muito algumas coisas interessantes. Recentemente até eu fiz um exercício com o pessoal ali com transmutação, no sentido também de despertar, né, o corpo de luz a partir desse exercício com transmutação nas palmas das mãos, girando e fazendo toda uma energia, toda uma vibração diferenciada ali, que nos leva muito além do que essas energias, nos leva muito bem além do que essas coisas aí nos colocam. E o olho de Horus, qual o verdadeiro significado dele? Lembro de uma passagem do Luís, lá no livro branco tem uma passagem. Então, é a mesma coisa, tá? O olho de Horus significaria a entrada nessa visão interna, mas ainda é uma visão interna. Lembra que lá, quando ele aparece, lá no livro branco, ali fala, né, que despertava um certo conhecimento interno, uma questão de despertar de uma vida interna, porém essa vida interna ainda estava dentro da configuração da 3D, que era dominada justamente ali por Muriel, né, aquele arcanjo ali, que é o que coordena todas essas hierarquias aí do ocultismo, do hermetismo, né? Então, o Muriel está ali, naquela linha toda desse conhecimento, e aquele livro, né, que lá no final deixa o personagem abrir, né, vamos chamar o personagem, mostrava todas essas histórias, né, essas inclusive que eu estou contando sempre por aqui, né, de um passado que ainda é presente para muitos, e que muitos ainda querem perpetuar, mas que a gente já pode estar além delas.